Se você é desenvolvedor, já está trabalhando aí com IA, tanto para criar aplicações para a empresa que você trabalha, ou mesmo para desenvolver o seu software, provavelmente você já deva ter ouvido falar em MCP, Model Context Protocol. Um protocolo que foi criado pela Anthropic e mudou completamente o jogo de como que a gente trabalha com IA nos dias de hoje, principalmente porque agora os nossos modelos, os nossos hosts, eles conseguem acessar informações externas através de ferramentas, prompts, resources, que nos ajudam pra caramba no dia a dia. Inclusive, se você nunca ouviu falar em MCP, eu gravei um vídeo aqui no canal dando uma baita aula sobre isso, então recomendo que você dê uma olhadinha, porque é um guia que vai conseguir abrir a sua mente sobre as possibilidades desse protocolo, fechou? Mas o grande ponto aqui é o seguinte: no momento que isso acaba virando uma moda, um hype, como acabou virando, surgiram aí milhares e milhares de servidores MCPs, diversos sites onde a gente consulta servidores, baixa e instala esses servidores. O grande ponto, nesse caso, é que nós temos algumas questões que não estão legais. Como? A maioria dos servidores MCPs você instala na sua máquina. Então, eles conseguem executar código no seu sistema operacional. Então você pode ter pontos ali de fragilidades muito fortes de segurança. Um outro ponto também é que para cada servidor MCP que você tem que descobrir qual que é esse servidor, pegar o repositório dele e colocar esse servidor num arquivo JSON que fica no seu curso, no seu VS Code, não interessa onde, para que você consiga fazer com que a sua ferramenta consiga acessar esse seu servidor MCP. Nós temos um outro ponto também que é complexo. Uma vez que você está usando servidores MCPs que precisam de API Keys, nesse seu JSON você precisa colocar essas keys. Então a gente acaba tendo problema de gestão e problemas de segurança ao rodar esses servidores MCPs. E por conta disso, a Docker veio com uma baita sacada. Ela criou o MCP Catalog junto com um toolkit. Para que esse cara serve? Através da Docker, de um único container, você vai poder gerenciar todos os seus servidores MCPs. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar porque eu vou te mostrar isso na prática. Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu queria muito pedir para você dar um like neste vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar como que você está utilizando aí servidores MCP no dia a dia. E também, claro, se você quer aprender a desenvolver aplicações com inteligência artificial, né, do jeito certo, sem ficar passando raiva, como eu sei que muitos desenvolvedores passam no dia a dia, saiba que a gente tem aí o curso Full Cycle 4.0, que a gente adicionou um pilar de inteligência artificial para desenvolvedores, para te ajudar exatamente nesses aspectos que vão fazer você ser mais produtivo. Também a gente tem MBA em arquitetura Full Cycle, onde você também aprende mais sobre inteligência artificial, além de cursos de liderança técnica para você sair do Dev ao Tech Lead e também até para você se tornar um expert na linguagem Go. Então clica no link aqui abaixo, bate um papo com a nossa equipe que talvez seja o momento ideal para você vir estudar com a gente. Mas galera, bora falar agora sobre MCP e Docker. Vamos nessa, meu povo. Seguinte, somente para a gente fazer um resumo bem rápido sobre MCP, caso você nunca tenha ouvido falar. MCP significa Model Context Protocol, é um protocolo criado pela Anthropic, aquela mesma criadora do cloud, e ele nos ajuda a fazer com que o nosso modelo, os nossos softwares consigam falar com o mundo externo, tá? Então imagina a sua inteligência artificial precisando fazer uma consulta na API do seu software. Você consegue fazer isso agora utilizando os servidores de MCP. Basicamente, quando você pede algo para a sua IA, ela identifica uma ferramenta, ou um resource, ou um prompt, e ela vai fazer uma chamada para esse servidor MCP, e esse servidor MCP pode acessar qualquer tipo de recurso externo. E aqui a gente está falando desde acessar um GitHub, um Gira da vida, acessar seu banco de dados, acessar a API da sua empresa que você está desenvolvendo, dá para fazer milhares de coisas com isso aqui. O grande ponto é que nós temos um fluxo um pouco caótico atualmente para trabalhar com MCP. Deixa eu trazer e ampliar isso aqui para vocês entenderem o problema que nós temos e a solução fantástica que a Docker está trazendo. Eu gostei bastante do que eles estão fazendo. Eu sou Docker Captain, então consigo ter bastante contato com o pessoal da Docker, eles me mandam materiais, então tem ajudado bastante eu preparar meus materiais para esses vídeos e trazer aqui para vocês em primeira mão. Então o lance é o seguinte, galera. Hoje em dia, como que a gente está trabalhando
com MCP na maioria das vezes, tá? Você tem o seu cursor, você tem seu VS Code, você tem algumas ferramentas que precisam utilizar algum servidor MCP. E o que você faz? Você vai lá no seu cursor, por exemplo, e fala, eu preciso de um MCP do GitHub. Daí você vai também lá no seu cursor e fala, eu preciso de um MCP para acessar o Postgres. Eu preciso de um MCP para acessar o Stripe. Preciso de um MCP para pegar dados do Google Drive. Não interessa qual é o MCP. O ponto é que você tem que vir aqui e cadastrar todos esses caras. Muitos desses caras aqui, inclusive, eles precisam que a gente forneça o quê? A nossa API Key. Ou seja, a gente começa a ter uns arquivos JSONs ali com as API Keys super sensíveis daquilo que você está utilizando. E isso aí me dá uma gastura danada, porque realmente é crítico você trabalhar dessa forma, tá? Além disso, para cada servidor MCP, você tem que ficar chamando essas aplicações. E se você tem vários, sei lá, editores, vários caras que usam MCPs, você começa a entrar nesse fluxo mais caótico. Tá? E uma coisa interessante também de se lembrar é que grande parte desses servidores MCPs, eles rodam na sua máquina. Ou seja, se você quiser ter esse servidor MCP funcionando no seu computador, você vai ter que ter, por exemplo, se tem um MCP em Python, você tem que ter o Python instalado. Se você tem MCP trabalhando com Node, você vai ter que ter o Node instalado. Agora, se cada MCP utilizar uma versão diferente dessas versões que você tem instalado no seu computador, você também começa a ter uma bagunça em relação ao ambiente e muitas vezes não conseguindo usar o MCP, tá? Então, esse aí é um problema. Então, a gente pode falar que o nosso ambiente, ele fica cada vez mais caótico. Uma outra coisa importante aqui é a parte de segurança. Eu já tinha falado para vocês em relação à API Key, mas a parte de segurança vai mais longe. Por quê? Porque muitos desses MCPs, às vezes você vai poder pegar um MCP de terceiro, e esses caras aqui executam comandos direto no seu computador, porque ele está instalado local aí no seu computador. Então, isso pode gerar ali uma questão muito forte em relação à segurança. Num vídeo anterior eu falei bastante sobre isso aqui. Então, eu acredito que deu para vocês entenderem como que, na maioria das vezes, a gente está trabalhando com MCPs nos dias de hoje, tá? Agora, uma coisa interessante aqui de você pensar é que hoje a gente tem um cara que nós já utilizamos no dia a dia. Esse cara aqui é chamado de Docker. Qual que é a ideia do Docker? Ter um processo que roda num formato de container e esse container ele roda de forma isolada, podendo ter a ferramenta que você queira estar instalada, na versão que você quiser instalado e que essas ferramentas elas não vão necessariamente gravar ou ler dados que estão no seu sistema operacional, dando muito mais segurança. Tá? Então, trabalhar hoje em dia com MCP utilizando Docker, isso aí já é bastante fantástico. Agora, o mais legal de tudo é que a Docker, ela tá lançando uma parada chamada de Docker MCP Catalog, junto com um Docker MCP Toolkit. Como é que esse cara funciona? A abordagem dele é realmente muito inteligente, tá? Que é esse camarada aqui. A ideia principal aqui da Docker é fazer o seguinte: ao invés de eu instalar diretamente, baixar os servidores MCPs, instalá-los todos no meu computador, o que você faz? Eles criaram um MCP Catalog, onde você tem como se fosse um repositório de MCPs, mas esse repositório de MCPs, ele é gerenciado por um container principal da Docker. Então, o que isso significa? Significa que ao invés de você ter que ficar instalando manualmente os servidores MCPs do seu computador, o que você faz? Você vai lá no seu Docker Desktop, habilita o servidor MCP que você quiser e quando a sua ferramenta for utilizar esse MCP, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o meu MCP Client vai querer utilizar um MCP de SQL, ele vai bater nesse container principal aqui da Docker, ou seja, ele vai bater nesse cara aqui, ó. Ele vai bater nesse cara. Esse cara aqui vai saber se você tem habilitado, por exemplo, um MCP de SQL. Se tiver, ele chama esse MCP e retorna o resultado para você. Ou seja, esse camarada da Docker virou um intermediário.
E isso aí facilita a vida, porque agora você não tem que sair cadastrando um monte de MCPs dentro do seu JSON ali, onde você gerencia esses caras, porque a Docker vai fazer tudo isso para você em relação à parte aí do Docker MCP Catalog. Uma coisa interessante também agora é que, pelo menos por agora, o MCP Catalog que a Docker está distribuindo tem uma pancada de servidores, mas o mais legal é que esses servidores MCPs, eles são homologados com os parceiros que desenvolveram, ou seja, eles, em tese, aí eles são bem seguros. E uma coisa mais bacana também é o seguinte, toda a parte de keys, toda essa parte de segurança, toda essa parte de você não ficar com API keys para lá e para cá, elas são armazenadas de forma segura num vault do próprio Docker. Ou seja, você não precisa ficar replicando isso para tudo quanto é lado e gera muito mais segurança. E também eu não preciso nem falar, uma vez que você está rodando com o Docker, todo o processo daquele servidor MCP está rodando dentro de um container. E se ele está rodando dentro de um container, ele não tem acesso à sua máquina para sair gravando arquivos e tudo mais. A não ser que você dê explicitamente. Mas, de forma geral, você não precisa fazer isso. E, sem dúvidas, isso aí muda completamente o jogo na hora que você vai trabalhar e ficar muito mais ali de cabeça fresca com relação à parte de segurança, tá? Então, essa que é a ideia do MCP Catalog. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso no Docker. Tem o toolkit que eles vão lançar, tá para lançar numa próxima release ali do Docker Desktop. Quando lançar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, vamos ver essa parada na prática agora, pessoal. Eu vou aqui no meu Docker Desktop, tá? Então, obviamente, é uma solução da Docker Inc. Então, se você tem o Docker Desktop, que você pode instalar tanto no Linux, no Mac, quanto no Windows, você tem essa oportunidade de trabalhar ali com o MCP Toolkit da Docker, tá? Então, como que funciona? Primeira coisa que você tem que se ligar. Você vai na parte de Extensions, Manage, e você vai buscar por uma extension chamada de Docker MCP Toolkit, tá? Uma vez que você instalou essa extensão, você dá um Open, ela já vai estar aqui embaixo aqui para vocês. E agora que a coisa fica bem bacana de você entender. Primeira coisa que você tem que se ligar é que nós temos duas partes. Uma parte chamada MCP Servers e outra parte chamada de MCP Clients, tá? Para que serve? Qual que é a diferença das duas, tá? Bom, os MCP Servers são os servidores onde nós fazemos a nossa IA acessar para trazer informações ou executar ações para a gente, tá? Os MCP Clients são os clients que a Docker já deixa meio que pré-configurado para você fazer a conexão desse MCP Toolkit neles. Então eu vou primeiro aqui em Clients para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero instalar o meu MCP, né, Toolkit da Docker no meu cursor. Então o que eu faço? Eu venho aqui e clico em Connect. Quero fazer isso com o meu Cloud. Vou aqui, clico em Connect. Quero fazer aqui com o Gordon, que é da própria Docker. Então, a ideia é para facilitar o processo de configuração. Mas, na prática, o que isso significa? Que ele vai acessar o arquivo .json desses dois caras e colocar ali o comando para inicializar o servidor de catálogo deles, tá? E eu vou mostrar isso aí para vocês, mas fique tranquilo em relação a clicar em conectar, desconectar, porque isso é simplesmente detalhe, tá? Mas a parte mais bacana de tudo é a parte dos MCP Servers. Qual que é a lógica aqui? Você tem uma listagem gigante de MCP Servers. Esses MCP Servers, no momento, é um catálogo geral, onde você tem diversos que você pode escolher, tem categorização e tudo mais. Esses caras, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, são homologados pela Docker, ou seja, são caras seguros de você trabalhar, ou pelo menos passaram por um crivo bem diferente. E aqui você consegue ver a quantidade de tools que esses MCPs têm, tá? E a ideia principal da Docker foi fantástica em relação de fazer o quê? Vamos imaginar que eu chego aqui e digito assim, GitHub, tá? Se você clicar aqui nesse MCP Server, o que ele vai trazer aqui para mim? Quais são as tools que ele disponibiliza, e eu posso ver a documentação, mas uma parada importante é essa parte aqui de configuration. Por quê? Aqui eu passo o meu token.
E isso aqui fica guardado num vault aí da Docker. Inclusive, eles vão fazer toda uma parte de autenticação diferente, eu acredito também no futuro, usando o Auth2 e etc. Mas a ideia principal aqui de tudo isso é que você não precisa mais ficar transportando API Keys para lá e para cá. E isso aí é algo realmente muito, mas muito bacana, porque somente quem teve um monte de servidor MCP instalado, tendo que colocar keys na mão, sabe a tensão que é realmente ficar fazendo isso. Então, essa que é a ideia principal. Como é que eu habilito esse cara? Eu simplesmente clico aqui e ele vai habilitar. Mas eu não vou habilitar ele ainda, por quê? Eu vou aqui no meu cursor, tá? E no meu cursor, se você for no Cursor Settings e depois clicar aqui em MCP, lembrando que você pode fazer isso com qualquer servidor, qualquer software que tenha suporte a MCP, como o VS Code também tem suporte a MCP, tá? Então, nesse caso aqui, o que ele está mostrando? Que eu tenho um único servidor MCP instalado e se você perceber, esse servidor MCP instalado é o servidor MCP da Docker. Se você olhar aqui, o comando para inicializar esse servidor MCP é utilizando o Docker Run. E isso dá mais tranquilidade, porque a gente sabe que os nossos MCPs vão ser executados dentro de um container. Então aqui é o comando de inicialização e no final das contas, né, naquele botão, se você desse um connect aqui, né, no client, ele iria editar esse arquivo aqui e iria cadastrar no final das contas essa informação no seu JSON. Isso aqui já é o suficiente para você ter tudo que você precisa para trabalhar com o MCP Catalog ali da Docker. Então, fazendo isso, se você olhar aqui o meu MCP Server, ele não está nem falando que eu tenho tools available. Por quê? Eu não tenho nenhuma tool habilitada ali para mim. Mas, chegando aqui, por exemplo, e eu venho no MCP Server, no GitHub, e eu habilito esse cara aqui, o que vai acontecer? Quando eu chegar aqui no meu cursor e dar um refresh, olha só, as minhas tools referentes ao GitHub já estão habilitadas aqui para mim. E eu não precisei cadastrar o MCP do GitHub, não precisei pegar a minha key e colocar no meu JSON, porque tudo isso está gerenciado pelo esse MCP, né, esse toolkit da Docker. Ah, Wesley, eu quero mais um servidor MCP. Não tem problema, vou pegar aqui um de QR Code que é simples. Tá? QR Code. Clico aqui, né, habilitei esse meu servidor e quando eu der um refresh, ó, perceba que o final aqui é Reviews, quando eu der um refresh, você vai ver que entrou uma nova tool para eu conseguir trabalhar. Então, agora a minha vida ela fica mais simples quando eu estou precisando utilizar os principais servidores MCPs, porque agora a Docker ela provê essa camada de abstração para mim. O que está por vir em relação a Docker, e assim que eles lançarem oficialmente, eu vou fazer questão de trazer aqui para vocês, é que apesar de a gente estar fazendo isso tudo pelo Docker Desktop, a gente vai ter a opção de a gente fazer esses catálogos e tudo mais via Command Line Interface. E você também vai poder criar os seus próprios catálogos. Isso aí começa a deixar as coisas também cada vez mais interessantes. E eu acredito que tudo está evoluindo para o fato de você poder também publicar o seu próprio servidor MCP e você ter um catálogo dos seus próprios servidores para serem gerenciados dessa forma. E aí a gente chega, eu acho que no melhor dos mundos. Você cria o seu, você tem um catálogo que tem todos os seus personalizados ou não personalizados e você só vai habilitando e desabilitando trabalhando aqui com a Docker. Lembrando que isso que eu estou mostrando está no Docker Desktop. Acredito que o Toolkit logo em breve já vai sair na próxima release, né, que a Docker está fazendo aí. E assim que eles fizerem, eu trago mais notícias aqui para vocês. Agora, você que está trabalhando com MCP, fala a verdade se isso aqui não acaba sendo uma mão na roda. Você tem mais segurança, muito mais facilidade de uso e você não precisa mais ficar gerenciando um JSON com um monte de chaves e tudo mais. Realmente a Docker mandou muito bem e agora a gente já vai começar a perceber que a Docker ela não vai ser só apenas um hub de imagens Docker, mas ela também vai ser um hub de MCPs que a gente vai utilizar
através dessas imagens Docker. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e, claro, se você quiser aprender mais como ser mais produtivo, aprendendo de verdade a trabalhar com inteligência artificial em ambiente de desenvolvimento, clica no link abaixo, vamos bater um papo, porque aqui na Full Cycle, sem dúvidas, a gente vai poder te ajudar em relação a isso. Clica aí para saber mais dos nossos cursos, a gente escuta você, entende o seu momento profissional, e aí, se for, né, momento para você bora estudar com a gente aí em MBA, pós-graduação, a gente tem o curso Full Cycle, tem bastante coisa. Maravilha? Pessoal, deixe seus comentários, falem o que você gostou, não gostou, e a gente vem aí para o nosso próximo vídeo. Até mais!